Só eu ia acertar com o meu Facebook. Isso. Deixa eu ver. E aí, que maravilha. Então, ó, agora estamos ao vivo para todo o público. Gente, hoje, ó, o último dia de julho, olha que beleza, né? A gente está encerrando o mês com essa presença incrível da minha amiga, compositora, pianista, super orgulho da nação, a minha queridíssima Michele Agnes. Oi, Michele. Oi, Sônia, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui no seu canal exclusivo. Meu canal exclusivo é ótimo. Amiga, muito, muito legal, que saudade, viu? Puxa, Também. a gente se divertiu, né? A gente se divertiu em Paris. Em Paris e também a tua terra, que a gente E também em Goiânia, mais claro. organizado pela vossa universidade, vossa alteza. Foi uma surpresa aquele seminário, né? Não imaginava que ele tomasse aquelas proporções. Foi um festival muito Foi legal. muito legal, muito legal. Foi a Semana Xenax. E a gente queria fazer o Carter, mas ainda não deu, né? Uma hora dessa. Ah, seria lindo, hein? Maravilhoso. Então, essas coisas, né? Que além da boa vontade, a gente precisa de grana, né, Michelle? A gente teve a sorte, né, de você tá fazendo um trabalho aqui no Brasil e a gente poder ter você, aliás, composição incrível, né? Tocada ali, ninguém aquele instrumento incrível e assim, quando você ia ter uma orquestra tocando, né, para 6, como era o nome mesmo? Se quiser, a gente faz uma síntese do que aconteceu aqui para o pessoal. Ah, com certeza, com certeza. Estamos falando do Eu nosso quero, encontro. eu quero que você fale um pouco de como é que está a vida na quarentena em Paris e o quanto que ela afetou ou não a sua rotina. E, quer dizer, rotina você não tem, né? Mas que você é uma pessoa extremamente, né, ativa, não tem rotina. Mas como é que está a situação aí, Uhum. corona? Então, aqui nós tivemos a quarentena no final de março, logo que os casos começaram a aparecer e começou a aumentar, e os hospitais começaram a ficar sobrecarregados, e aí tudo fechou assim do dia para a noite, ninguém sabia ainda direito o que era, o que queria dizer aquilo. Quando começou, ainda o pessoal não tinha ideia, né? Estávamos achando que era uma epidemia de gripe, né? Sim. E aí, então, o que aconteceu foi que eu comecei, logo no início da quarentena, eu comecei a dar aulas num conservatório de criação e tecnologia musical. E aí as aulas foram interrompidas. Eu tinha uma série de ateliês também com um grupo aqui chamado Sound Iniciativa, que a gente estava dando aulas num conservatório, numa cidadezinha pequenininha, aqui, Saint-Brice-sous-Forêt, aqui do lado de Paris. Tudo isso foi interrompido. Agora, como compositora, vocês sabem que, não sei se tem algum compositor aqui ouvindo, Pessoal vai entrando aos poucos. que a Por gente enquanto, sabe. gravista, cellista, violista, Ai, tem a Rita também. Edmundo Hora, a Rita Domingues, a Márcia Del Francisco. Também serve para instrumentista, né? O que Aham. acontece? A gente não para. Então a aula foi cancelada, vamos correndo para casa fazer o quê? Estudar ou compor, né? Então, para mim, eu praticamente não parei. Eu acostumada já com essa situação de passar muito tempo em casa trabalhando, saindo pouco, né? O que mudou foi que eu acho que todo mundo ficou com muito medo no início, principalmente pelo fato de que a gente trabalha para o concerto, né? A música que a gente produz é uma música muito focada para performance e para o ao vivo.
Então, acho que está sendo uma descoberta para a gente, porque como utilizar essas ferramentas, que o formato é esse, como ocupar esse espaço, né? Que as pessoas que estão no mundo do rock, pop, já fazem isso há muito tempo. Né? Então, assim, teve aquele medo de, puxa, o que nós vamos fazer? Nós trabalhamos para que o concerto aconteça, né? Até quando as agendas vão ficar suspensas, e ao mesmo tempo eu corri para casa falando, ganhei um tempinho a mais para poder trabalhar um pouco mais nas peças que eu estou escrevendo. Então, foi um pouco ambíguo, assim. Tenho que confessar que uma parte de mim gostou muito de ficar em casa, embora o cenário não seja muito legal. Né? Eu acho que todo mundo passou por um momento, ou passa por algum, né, algum momento de assim, ai, que bom, eu posso ficar em casa. Como a Tem uma gente está permissão. a gente já está assim, eu já estou para mais de quase 5 meses, né, dentro do apartamento. Então, eu passei um pouco dessa vontade de ficar em casa, que eu amo ficar na minha casa e adoro ficar sozinha, mas 5 meses eu acho que é um período que eu nunca fiquei tanto tempo dentro de casa sozinha. Né? Quer dizer, nem sozinha, nem acompanhada. 5 meses eu nunca fiquei. Então, assim, dá né, a parte, como você falou, além dessa situação que a gente sabe que as pessoas não estão em casa né, por uma questão de prazer, e muitos estão em casa passando muito mal por estarem em casa, né? A gente tem crianças que não têm alimentação porque não vão à escola e aí não podem ter a merenda. Enfim, tem um monte de coisa que deixa a gente entristecido e outras coisas que são ótimas, né? A gente pode estudar, pode fazer live, pode, pode trabalhar demais em casa. Essa é uma coisa que a gente descobriu, né? Que a gente o não deslocamento faz com que o universo pense que você pode trabalhar 24 horas, que é o outro lado da moeda. Para mim, o interessante também foi poder me reaproximar do Brasil, porque tenho mais tempo para falar com as pessoas, me inscrevi num curso de uma professora fantástica de técnica de Alexander, chama Helene Wozniacki, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, então, de repente, você teve aquele tempo de fazer, aprender uma coisa diferente e, principalmente, de conversar, poder disponibilizar um tempo para estar virtualmente conversando com as pessoas. No meu caso, eu estava com muita saudade, muita vontade de falar com várias pessoas do Brasil e aí deu certo, assim, né? Legal. Então, Michele, então vamos falar um pouco aí da sua ampla produção aí de compositora. Quando você esteve aqui em Goiânia, no festival, na Semana Xenax, né? Foi quando? 2017? Não. Foi 2017. 17, né? Uhum. Então, fala como é que foi ao Pedro Macedo conta a gente, Daís Nascimento, Danilo Ramos, bem-vindos todos. Né? Como é que surgiu essa oportunidade de trabalhar para um instrumento, né, novo, né, dentro com a Orquestra Filarmônica e que culminou na sua participação na Semana Xenax aqui? Como é que foi isso? Eu achei super interessante esse assunto, porque também ele diz muito a respeito de onde eu me vejo, qual é o meu lugar como compositora hoje. Porque, para mim, geralmente o start do meu trabalho vem da necessidade do performer e da vontade de querer tocar uma coisa que não existe. E, nesse sentido, eu considero que o intérprete é criador, já desde o início. Né? Quando ele decide que tem esse instrumento, o Sixen, né? O Ronan estava fazendo essa pesquisa, que é professor, ele ainda, eu não sei se ele está...
Sim, Ele ele é está professor. afastado, mas é professor ainda. Acho que ele fez doutorado, mas ele é professor do Instituto Federal de Goiás, aqui em É Goiás. isso, exatamente. Então, ele estava fazendo essa pesquisa de doutorado sobre o Sixen, tinha começado a desenvolver o trabalho de fabricação, né? Então, eles conseguiram todo um financiamento para construir o instrumento, que é um instrumento que o Xenax decidiu construir e que está presente em algumas peças dele. Acho que a mais conhecida é aquela parte do Pleiada, Uhum. metal. Né? Então, Será o que a gente instrumento resgata um lâminas de pedacinho? metal. Não, depois eu vou olhar se a gente resgata um pedacinho do vídeo do concerto aqui no Tem. YouTube, né? Tem, né? Vai lá. E aí, então, como o repertório para esse instrumento é muito restrito, um instrumento que foi inventado, né? Então, no final dos anos 70, anos 70, o Ronan também tem uma atividade muito ativa como instrumentista aí, tocando junto à orquestra de Goiás, cujo regente, Neil Thompson, é uma pessoa também que gosta de inovação, investe muito nisso, investe muito no diálogo com o presente, com o público. E aí eles acharam aquela situação em que fazia sentido, né? E aí é aí que eu vejo o meu lugar na necessidade de criar coisas novas, em contextos novos, imaginados por um grupo de pessoas, né? Então, assim, é que eu gosto de trabalhar, na verdade. Raramente eu vou propor alguma coisa para um instrumentista, porque eu acho que é legal, o instrumentista tem esse, esse sentimento, assim, muito, na medida muito acertada, né? Porque ele está Sim. pesquisando repertório, ele está em contato com o lado da produção mais direta, né? A gente está lá na retaguarda, assim. Está dando apoio, está fazendo, mas está, né, numa outra posição. E aí tudo deu certo, então essa conjunção, e, e aí como vários especialistas, né, uma grande especialista era também professora da universidade, acabou virando um evento muito legal e com muitos inscritos inclusive professores, né, pessoas muito envolvidas com repertório. Eu me lembro que tinha o Ricardo Bolonha, Bolonha veio, claro, deu um recital palestra maravilhoso sobre o Rebounds, né? Que ele toca há tanto tempo. que é uma E peça. a peça linda, né? E eu tinha recém retornado do meu estágio, né, de pós-doutoramento em Paris, onde eu trabalhei Xenax, né? Você está preparando aquela peça dificílima e levantando várias questões com anotação, eu lembro bem. Exatamente, e ela é uma... Então foi um grande desafio, né? Foram 6 meses preparando essa peça, quase 6 meses para preparar a peça. Então era um momento que eu estava muito mergulhada no Xenax e foi por isso que acabou dando tudo tão certo, né? Que era um momento que podia juntar todas essas coisas, não foi à toa, né? Assim, É. tinha o Renan, tinha você lá, a Filarmônica com essa proposta. E assim, eles tinham conseguido aqui a colaboração entre os professores de percussão da UFG e do IFG de ter um financiamento para a construção desses instrumentos, porque construir 6 Sixens, né? É porque o instrumento ele é sempre tocado em 6, então é como se fossem 6 vibrafones um pouco inarmônicos, não são exatamente vibrafones, estou dando essa palavra só para quem está ouvindo poder ter uma noção, né? Porque ele soa como completamente de outro planeta. Mas são lâminas, então, metálicas que são afinadas de maneira bem inarmônicas, microtonal, e o barato desse instrumento são os batimentos, por isso tocar em 6. Vem um pouco também da família do gamelão, isso também que faz sentido tocar coletivamente, não tocar um solo com um instrumento só. Então ele chama six, sen de 6, e xen como Xenax, né?
Eu posso até te mandar o link do... Ah, por favor, porque eu estou aqui procurando, feito uma... Eu tenho rápido aqui. Como se eu fosse... Então foi mais sorte de achar o link, agora não estou achando, me manda. E foi bastante usado, eu achei uma proposta. E essa parte da ousadia não tinha vindo da minha cabeça, não. Eu nunca na minha vida ia propor um projeto desse, achar que seria possível fazer isso, né? Até parece, né? Porque eu conheço um tanto da sua ousadia nas propostas que você fez de fazer música para ser tocada com celular. Ah, não é? Era um dueto, né? Isso é um outro projeto. É um projeto que eu comecei a trabalhar. Vai dar tempo de falar de todos os seus projetos, porque são muitos, né? É verdade. É porque também, assim, tem os dois lados, né? Eu preciso desses projetos para eu me manter viva nos dois sentidos, né? Uhum. Espiritualmente e materialmente. Então, alguns projetos não vêm da minha cabeça, mas são muito bem acolhidos, outros sim, e outros estão lá também por uma razão, sendo bem sincera, também são meu sustento. Né? O projeto com o celular foi parte de uma pesquisa que eu fiz aqui durante uma residência no IRCAM, e com um grupo de pesquisa chamado Interação, Som, Música e Movimento, é uma equipe do IRCAM, e eles estavam desenvolvendo um web software, vamos falar assim, é um programa que roda em celulares e dispositivos web e que usam os captadores de movimento. Então, eles desenvolvendo... A ideia era fazer música usando o celular. Né? E aí então, eu compus uma série de peças dentro desse projeto. A ideia era propiciar ao público, ou uma pessoa que não é músico, uma experiência de músico, de musicista. Né? E qual é a experiência de musicista? É essa coisa linda de juntar a coordenação motora, a audição, a produção do som, a comunicação também com o outro, a interação com o outro, né? Como juntar tudo isso. Isso, para mim, foi muito inspirado de uma convivência com uma neurocientista chamada Beatriz Sauvageau, que o tempo inteiro ela falava, mas a música é muito interessante, né? Os neurocientistas adoram os músicos, porque parece que é uma festa no cérebro quando a gente está usando todas essas coisas juntas. Aí eu falei, puxa, pena que uma pessoa que não é musicista não pode entender o que é isso. Então, essas peças vieram um pouco com um propósito didático, de poder compartilhar com uma pessoa que não toca um instrumento o que é tocar um instrumento. E você, quero que você fale um pouco desse procedimento didático, mas antes, então, vamos dividir um pedacinho com o pessoal aí do concerto? Isso pode colocar da metade para frente. Eu acho que da metade para o final é interessante. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo puxar o link. Bom, tem mais ou menos... Eu acho que se você colocar a partir de 8 minutos ali, mais ou menos, você pode... Eu estou exatamente em 8 minutos. Isso é ótimo. Vou... Opa, cadê o... Agora eu me perdi aqui do meu StreamYard. Será que ele... O que eu aprontei com o meu StreamYard aqui? Ah, tá, achei. Tem tanta tela aberta no meu computador que... Vamos lá. Compartilhando com vocês, então. Opa, ele foi para o começo, né?
Acho que dá para ter uma ideia. Eu posso colocar, a gente pode colocar o link. O link está no meu canal. Sim, eu posso pôr para o pessoal aqui agorinha mesmo. Então. E o pessoal já começou a fazer umas perguntas ali. A Luciana fez uma pergunta sobre o curso de composição. Eu acho que eu vou engatar nessa. Tá. O link está lá. Eu só queria, antes disso, fazer um comentário. Aquelas placas maravilhosas pintadas para o concerto, né, que eu fiquei namorando, para onde elas foram, Michelle? Eu não sei, eu acho que deve estar com a orquestra, porque são Thunder Sheets, né, que chama, que são elas eram usadas para imitar som de trovão em sonoplastia, e elas acabaram sendo incorporadas ao set de percussão. Né? E aí os meninos do grupo Impacto, que são os solistas, eles decidiram convidar o pessoal do grafite para fazer. Sim, ficaram lindos. E aí elas viraram cenário também, então isso também foi super interessante. Teve um momento ali que a gente viu o Ronan saindo, indo até a placa, voltando. Depois vocês assistem o vídeo assim com calma, que é bem, bem bacana. Né? Lindo. A ideia dessa peça, inclusive, o que eu acho bacana também nesse projeto é que os 6 percussionistas tocavam na orquestra também, tocam na orquestra, tocavam na época, de trazer as pessoas do fundo, os músicos que geralmente estão lá no fundo, para frente, né? Então, essa parte que vocês ouviram, que é a parte principalmente do meio para frente, ou o concerto inteiro, é como se às vezes as hierarquias estivessem um pouco invertidas. Então, os contrabaixos, os trombones, a percussão, são eles os instrumentos principais. E as cordas são totalmente coadjuvantes. Tá vendo por que eu gosto da Michelle, gente? É isso, então. É isso. Então, tem mais gente entrando. Cadê? Eu tô sem óculos. Então, assim, tá. Luciana Nora, que tá aí. Odilon, oi. Olha, Rafael e Castro. Gabriel Alves. Fez a pergunta dos batimentos. É porque, como não tem oitava no instrumento, na verdade, as alturas, o instrumento é todo feito para não ter nem uníssono, nem oitava entre os 6. Então, fica sempre... Às vezes a gente se aproxima, chega pertinho, mas não é exatamente a mesma altura. E dá esse efeito um pouco, às vezes, um pouco de carrilhão também. Tá. E aí a Luciana, então, perguntou sobre o curso de composição para mulheres. Podia falar rapidinho sobre isso. Então, isso foi a minha maior ousadia da quarentena, porque eu nunca tinha pensado nisso. Até que eu fui convidada para dar aula no FIMUCA, né? A classe de composição foi coordenada pelo Januíbe Tejera, e aí a gente teve, assim, foi um número muito grande de inscritos, foi super legal. Sim. Mas aí, quando a gente viu o número de inscritas, era bem pequeno, assim, mais ou menos 5%, né? E aí, eu fiquei me sentindo um pouco estranha, mas, ao mesmo tempo, bastante responsável pela situação. E nessa, eu acordei um dia e falei, não dá, vamos abrir, né? Porque essa experiência me mostrou que, muitas vezes, as meninas não têm nem coragem de se inscrever num curso de composição. O que eu percebi é que, assim, o próprio fato de você se inscrever já é um primeiro passo. Você já se considera um aluno um aluno que está a caminho de uma certa atividade, né? Então, o primeiro passo é se inscrever. Se a gente não chega nem na inscrição, é porque realmente as coisas são
difíceis. Então, eu nunca tinha pensado em fazer um curso só para mulheres, não é um curso que tem um conteúdo diferente, mas é para tentar criar um ambiente mais tranquilo, sem o lado da competição, que a gente sabe que tem muito entre músicos, pode ter, principalmente em áreas que tem pouca gente envolvida, né? E estimular um pouco. E eu estou muito surpresa, porque até hoje tínhamos 100 inscritas do Brasil inteiro. E são aulas gratuitas. Eu vou colocar o link para quem quiser se inscrever. Cada aula vai focar num aspecto técnico. Ainda está aberta a inscrição no FIMUC? Não, esse é o meu curso. É o curso que eu resolvi criar para meninas. Então, assim, só as mulheres podem se inscrever. É porque agora está acontecendo o FIMUCA popular, né? Acho que até esse final de semana, até hoje, eu acho. Exatamente. Exatamente. Tá. Então, isso para mim foi a minha um pouco ousadia. Saiu um pouco da experiência do FIMUCA, mas aí eu não sei, me deu vontade de criar um pouco esse ambiente, assim, que as meninas possam se conhecer, a gente possa trocar, que também a gente pudesse ter uma abordagem mais assim, desidealizada, né? Porque o compositor fica muito, mesmo para mim, demorou muito para eu aceitar a palavra compositor, e começar a me apresentar como compositor. A gente sempre acha que não está à altura desse nome. Né? É um mundo muito masculino, né? Como de alguns instrumentos, como, né? O trabalho já foi muito mais do que é hoje, né? Já foi muito mais masculino. E mesmo por conta do mito, porque como tem o mito em torno do compositor do romântico, tudo isso mais atrapalha do que ajuda, né? Acho que tanto para os homens quanto para as mulheres, só que para as mulheres é pior. Né? E é muito próximo do grande debate de hoje, que é do estruturalismo nos preconceitos, né? Tanto no racial, quanto de gênero, quanto de, né? A gente tem essa estruturação na sociedade que a pessoa acaba achando que é normal que não tenham compositoras tanto quanto compositores. Exatamente. Né? Isso é normal, existe um processo estruturado de não valorizar as mulheres compositoras. Exatamente. Né? Assim como houve de não valorizar os artistas ou os profissionais negros, é uma questão estrutural acima de tudo, eu acho. Né? Mas exatamente. Que maravilha que pode ter a sua... Manda o link, que o povo está me pedindo aqui. Eu mando para você, porque eu não consigo entrar no... Não, você tem que mandar para mim e eu posto para o pessoal. Estou mandando aqui. E em relação aos dias, tem no final do formulário, tem um doodle para você preencher com as disponibilidades, mas, de qualquer maneira, é um curso que não tem desculpa para não fazer, porque ele vai você se inscrevendo, você vai receber um link. Quem não puder estar na hora, participar das atividades ao vivo, vai ter acesso aos arquivos, a todo o material, e vai poder também estudar na hora que puder, que quiser, que tiver disponível. Que legal, não? Putz, muito, muito, muito bacana. E assim, eu me vi pensando em relação a tudo isso, e mesmo uma peça para orquestra, por exemplo, eu nunca tinha nem cogitado criar um projeto com orquestra. Né? Isso partiu dos instrumentistas. Né? A gente está tão internalizado que, assim, eu mesma me vi, depois de tantos anos de estudo, né? Eu estava pensando, eu comecei a composição quando eu tinha 14 anos, um curso livre com o Reuter, aquilo nunca saiu da minha cabeça, né? Eu estou com 40 anos, né? Eu fiz mestrado, doutorado, fui fazendo pós-doutorado, tudo que tinha de diploma, e não foi uma decisão porque, assim, eu queria ou precisava de todos esses títulos ou essas etapas de estudo. Foi por achar que nunca estava à altura, né? Não precisava. Então, assim, eu queria compartilhar um pouco com outras meninas, tipo, falar para parar de fazer isso, umas coisas que não falaram para mim quando eu comecei. Legal. Compôs, a experiência sua, individual, é muito mais importante do que eu. Né? Não é algo que pode ser substituível por nenhum tipo de
aprendizagem É uma espécie de sai do armário, né? Sai do armário, assume. Você compõe. Vai entrar no processo que é muito individual, porque a gente ainda tem um pouco aquela ideia de que eu também, né? Eu vim para a Europa para estudar composição, para poder ter um contato com compositores, para mostrar meu trabalho, receber conselhos e tal. E hoje eu vejo que, gente, me falaram tanta abobrinha. Se eu tivesse ficado lá. É bom também, né? É bom também, porque a gente aprende com as abobrinhas, a gente aprende a não reproduzir abobrinha, pelo menos. No meu caso, principalmente, é valorizar a experiência com o intérprete, a experiência errando e acertando e melhorando as notações, tentando encontrar, né? Erro não tem muito, né, também. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Michele, eu queria assim, eu sei que a gente está no adiantado da hora, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi o seu estágio em Harvard, porque você é chique demais, né? Você está no ICAM, mas você teve que sair um pouco de Paris, porque você teve que ir para Harvard. Então, como é que foi o seu período lá em Harvard? Foi maravilhoso, porque foi uma residência no Instituto de Estudos Avançados. Algumas universidades têm isso, né? É como se fosse um grupo, e foi maravilhoso porque era um grupo totalmente heterogêneo, com pessoas de várias idades, várias nacionalidades diferentes, em momentos diferentes da carreira e de várias áreas, né? A ideia do grupo, desse grupo, era que as pessoas pudessem trocar experiências, ideias, cada uma nas suas respectivas áreas e se influenciar entre si, né? Então foi lindo, porque no final tinha uma cientista que começou a querer entrar na música contemporânea, um geneticista que achou interessante uma coisa lá da matemática, todo mundo estava meio misturado, né? E sem... Acho que um ambiente também que tendia a ser menos preconceituoso, né? E aí foi interessante também porque, claro, me deu uma folga de um ano, né, com uma bolsa para trabalhar na composição. Eu sempre vivi de uma maneira muito desesperada em relação ao meu tempo e à composição, né? Que a gente sabe que tem que se dividir entre vários projetos, tem sempre uma parte do trabalho que às vezes a gente faz para poder ganhar nossa vida e tal. Então, o fato de ter, claro, esse ano tranquilo lá, só pensando nisso, e aí eu acabei escrevendo um concerto inteiro lá. Eu escrevi 50, 60 minutos de música, aquela coisa louca, né? Dormia sei lá quantas horas por... Olha, eu estou aqui nessa onda essa semana de cobrar minhas composições, tá? Então, ó, eu estou na tua listinha, estou esperando a música. É verdade. Então, eu ganhei de presente, assim, eu sou super, né, sortuda, viu, gente? O compositor fala para mim, nossa, eu vou escrever uma música para você. Eu acho lindo e depois eu fico cobrando. Mas é bom, não, a gente agradece, porque voltando um pouco aquele assunto também de como ensinar a composição, o que a gente escuta por aí, o ouro, que eu falo muito, né, o lastro da nossa atividade como compositor, né, não é só a partitura, tudo que está por trás, e o que está por trás é justamente esses momentos com os intérpretes, indo e vindo, trazendo uma ideia que às vezes veio do mundo da notação simbólica e que vai para o real, uma coisa que vem do real e da performance que vai para o outro lado, e é esse trânsito, né? Então, é uma atividade em que eu vejo que está em movimento, as coisas não estão congeladas como a gente imagina numa partitura. Uma partitura é só uma foto, mas de muito movimento, muitos trânsitos, muitas... As suas partituras são lindas, né? Elas são uma arte. Ai, gente, não sei. Uma obra de arte. Eu passei um pouco também. O meu processo de reflexão sobre a notação, às vezes foi um pouco para essa coisa de ir até o limite, ver até onde eu podia desenhar. Depois também eu comecei a olhar um pouco essas partituras
do final da Renascença, né? Chama Arte Subtilior. Quando, se vocês devem se lembrar, às vezes tem aquela partitura em forma de coraçãozinho, o cânon que é redondo, enfim, como mesmo nessa época, com a prática da notação musical, os músicos começam a experimentar a notação. Teve um período do conservatório, começo do século, George Crumb fazendo aquelas poesias. Exato. Mas também isso também é interessante porque sai daquele mito de que a notação é uma coisa também congelada, que a partitura é uma coisa fixa, imóvel, né? E não é, ela vem de muita experimentação, ela tem uma abertura muito grande. E depois que ela chega na mão do performer, ela também toma outro rumo, né? O que eu acho lindo é que ela fica ali acompanhando, né? Com as anotações, as dobrinhas, e mesmo quando chega naquela parte que o intérprete não precisa mais dela, mas sempre deixa ela ali do lado, assim, como se tivesse... Não, cara, as melhores são aquelas com café derramado. Cortou aqui. Alô? Um monte de cor. Deve ter... Puxa, Sônia, eu não estou te ouvindo agora. Eu acho que deu uma interrompida na conexão à internet. Tem sido um lapso. Está me dizendo aqui que está com problema de conexão. Mas a gente já está terminando, a gente está nos 39 minutos. Eu queria agradecer muito, Michelle. Muito legal poder te rever, te ouvir, bater um papinho. Só. Ai, gente, muito obrigada. Adorei também. Obrigada e boa sorte nos trabalhos, projetos e lives. Eu vou entrar no seu link. Eu quero fazer seu... Tá ótimo. Obrigadão, gente. Na minha possibilidade, né? Você quer... Eu tirei a câmera aqui. Deixa eu voltar. Até amanhã, né? Até amanhã, meu povo, porque a internet agora resolveu que vai dar... Foi aqui, censura. Tchau. Beijo, então. Beijo.